Estudo e aprendizagem. Lembremos a recomendação de Bacon ao leitor: leia, não para contradizer ou refutar, nem para acreditar ou aceitar como verdade indiscutível, nem para ter assunto para conversa e discurso, mas para pesar e considerar. A de ler, Doren, 1990, p. 117. Um estudo. Que se entende por estudo? A resposta vai desde uma elaboração sucinta de algumas linhas até a realização de um ou mais volumes extensos. Grosso modo, estudar é realizar experiências submetidas à análise crítica e à reação com o objetivo de aprender informações que sejam úteis à resolução de problemas. Segundo Aurélio Buarque de Holanda, em seu Novo Dicionário da Língua Portuguesa, 1986, estudo é a aplicação zelosa do espírito para aprender, aplicar a inteligência para aprender, dedicar-se à compreensão de fatos, fenômenos, seres, ações. Além da análise e do exame sistemático, o estudo inclui organização de trabalhos, busca de informações, anotações, leitura, elaboração de resumos, memorização. É muito comum hoje a armação de que a internet interferiu nos hábitos de leitura. Antes se poderia ter uma leitura mais demorada, questionadora. Hoje, a velocidade das informações e sua disponibilidade nos mais variados sites requisita a leitura rápida que impossibilita a participação ativa na constituição do sentido. Prolifera então a leitura apressada em que o leitor se transforma em mero receptor passivo de informações. E como tudo está na internet, infelizmente, a capacidade humana de guardar informações para resolver problemas futuros tem caído em desprestígio. A grande quantidade de informações a que temos acesso diariamente pede de nossa parte seleção. Algumas delas podemos descartar imediatamente, outras nos serão úteis e nelas nos deteremos. Também é próprio do nosso tempo escrever muito, os jovens escrevem o dia inteiro. A todo momento respondem mensagens que lhes chegam por e-mail e WhatsApp. Valem-se rotineiramente de uma linguagem que se aproxima bastante da linguagem falada. Quando as trocas comunicativas se dão entre colegas, amigos e parentes, a variedade linguística que utilizam é adequada. Quando, entretanto, precisam escrever para outro tipo de leitor, é necessário ajustar a linguagem, valendo-se de uma variedade menos coloquial. Retomando o tema da memorização, Platão, 2008, p. 102103, em um de seus diálogos, nos apresenta Sócrates chamando a atenção de Fedro sobre os perigos da escrita. Pois bem, ouvi uma vez contar que, na região de Naucratis, no Egito, houve um velho deus deste país, deus a quem é consagrada a ave que chamam Ibis, e a quem chamavam Tota. Dizem que foi ele quem inventou os números e o cálculo, a geometria e a astronomia, bem como o jogo de damas e dos dados e, finalmente, fica sabendo, os caracteres gráficos, escrita. Nesse tempo, todo o Egito era governado por Tamush, que residia no sul do país, numa grande cidade que os gregos designam por Tebas do Egito, onde aquele deus era conhecido pelo nome de Amon. Tota encontrou-se com um monarca, a quem mostrou as suas artes, dizendo que era necessário dá-las a conhecer a todos os egípcios. Mas o monarca quis saber a utilidade de cada uma das artes e, enquanto o inventor as explicava, o monarca elogiava ou censurava, consoante as artes lhe pareciam boas ou más. Foram muitas, diz a lenda, as considerações que sobre cada arte Tamuiz fez a Tota, quer condenando, quer elogiando, e seria prolixo enumerar todas aquelas considerações. Mas, quando chegou a vez da invenção da escrita, exclamou Tota: eis, ó rei, uma arte que tornará os egípcios mais sábios e os ajudará a fortalecer a memória. Ó, Tota, mestre incomparável, uma coisa é inventar uma arte, outra julgar os benefícios ou prejuízos que dela advirão para os outros. Tu, neste momento e como inventor da escrita, esperas dela, e com entusiasmo, todo o contrário do que ela pode vir a fazer. Ela tornará os homens mais esquecidos, pois que, sabendo escrever, deixarão de exercitar a memória, confiando apenas nas escrituras, e só se lembrarão de um assunto por força de motivos exteriores, por meio de sinais, e não dos assuntos em si mesmos. Por isso, não inventaste um remédio para a memória, mas sim para a rememoração. Quanto à transmissão do ensino, tramites aos teus alunos não a sabedoria, pois passarão a receber uma grande soma de informações sem a respectiva educação. Hão de parecer homens de saber, embora não passem de ignorantes em muitas matérias e tornar-se-ão, por consequência, sábios imaginários, em vez de sábios verdadeiros. O desinteresse por memorizar advém de múltiplos fatores, entre os quais se destaca a não utilidade de determinadas informações. Se não temos por que reter na memória uma informação, nenhum esforço fazemos para memorizá-la. Os mais diversos meios de que dispomos para armazenar conhecimentos também é outro fator que nos leva a pensar que é desimportante arquivar fatos e informações na memória. E aos que acreditam ser possível aprender sem reter informações relevantes e que saber é saber localizar informações. Evidentemente, não se trata de decorar discursos parnasianos ou textos sem nenhuma importância, não se trata de decorar maçantes e intermináveis textos verborrágicos destituídos de qualquer interesse, mas de guardar o que será necessário para resolver problemas humanos. Pessoas desacostumadas a reter informações por mínimas que sejam acabam reduzindo sua capacidade memorativa e dificultando a aprendizagem. Alguns exercícios para a ampliação da memória, como guardar nome de pessoas com as quais se relaciona, achar nome de ruas das proximidades do local onde se reside, reter título de livros e suas respectivas editoras, e assim por diante, constituem um caminho até se adquirir segurança para memorizar informações maiores. Para Teles, 2016, p. 31, experiente neurologista, há um equívoco no conceito de memória. Ela não é uma função, mas um processo, cujas funções são dispostas em série e em paralelo, como em um circuito elétrico complicado. Uma vivência percebida pelo cérebro passa por uma maratona antes de ser chada e alocada na sua gaveta cerebral. E continua, a gente, dizendo que gosta de imaginar a memória como uma corrida de obstáculos, em que sucessivas dificuldades pontuais acabam determinando o resultado final. É, da mesma forma que um atleta de alta performance, devemos buscar os pequenos ajustes necessários para concluir a prova da melhor maneira possível. O ponto de partida seria a vivência. Sem vivências, não se formam memórias. E é a partir daí que começam a surgir obstáculos, que prejudicam a memorização, que levam ao esquecimento. Para o neurologista, o primeiro obstáculo é a atenção. São muitas as informações a que estamos expostos no cotidiano. Daí que a aspirante à memória precisa vencer a concorrência inicial e receber destaque nesse primeiro momento, p. 32, ou seja, entre as muitas informações com as quais deparamos, precisamos eleger as que nos interessam, dar ênfase àquelas que queremos guardar.
Se não dermos a atenção devida aos acontecimentos, fatos, conhecimentos, não os reteremos. Esse é o princípio básico. Suponhamos, acabamos de conhecer uma pessoa, que nos diz seu nome. Não prestamos atenção no que ela disse, pouco depois, quando vamos nos dirigir a ela pelo nome, qual é mesmo seu nome? Nossa desatenção contribui, portanto, para que não memorizemos e, então, acusamos a memória. Ah, minha memória não é boa. Evidentemente, nem tudo a que damos atenção será motivo para memorizar. Nosso cérebro vai atribuir relevância a algumas informações e não a outras, aqueles que atribuir importância, reterá, as outras vai descartar. Nossas lembranças, segundo o neurologista citado, constituem uma versão da vivência e é ancorada de forma a poder ser evocada em um segundo momento, p32. Entende, ainda, que o processo de chação é uma fase crítica, nada que não é chado pode vir a ser evocado. E essa chação depende da qualidade de como se deu o acontecimento, o fato, a informação, algo mal chado comprometerá a lembrança. Às vezes, depois de chada uma informação, descuidamos dela, não temos consciência de que, se não for regada, a lembrança não prosperará. Se ocorrida uma vivência, nos detivermos alguns minutos depois a avisar o cérebro que ela tem importância e que é preciso retê-la. Se, passadas algumas horas, não retomarmos a vivência, se passados alguns dias, não usarmos nenhum esforço para revivê-la, quando precisarmos da informação, da lembrança, é possível depararmos um branco. Arma o neurologista. Vivências não viram memórias de longo prazo, com duração de horas ou muitos anos, em um passe de mágica. Elas são transformadas por um processo complexo de aprofundamento que é feito nas primeiras horas e dias após a exposição. Trata-se de um processo natural de fortalecimento e de combate ao esquecimento. Teles, 2016, p. 33. Pouco adiante, volta a insistir. O decaimento da memória ocorre automaticamente, sendo crítico nas primeiras horas e nos primeiros dias após o contato com o estímulo. Uma recordação precoce e iterativa pode garantir que um estímulo sobreviva e seja sedimentado na memória de longo prazo. P. 43. Traça então o caminho da percorrido por uma vivência que pode vir a se tornar lembrança. Vivência, atenção, relevância, consolidação, organização da informação. Teles entende que o decaimento é uma força de enfraquecimento mediada pelo tempo. Nossas vivências vão, paulatinamente, perdendo o vigor dos primeiros momentos, perdemos detalhes, nuances, simplificamos os acontecimentos. Diz ele. Ao término de um dia, nossas experiências recentes já estão bastante editadas. Após uma semana, retemos apenas pontos-chave. Em um mês, pode sobrar muito pouco de uma experiência. P. 34. A fase mais crítica desse processo se dá nos primeiros momentos que segue a vivência. Se interferimos para ampliar a capacidade de chação da informação, podemos evitar o decaimento. Se associo um acontecimento a outros, ajudo a memória a achá-lo. Usando a metáfora do neurologista, precisamos dar um golpe fatal no esquecimento, retomando vivências que queremos que fuja de nossa memória. Daí postular que a recordação e interação precoce com a informação parece fortalecer muito sua consolidação, resistindo ao natural decaimento. P. 35. A exemplo que apresenta então é relevante para os NS deste capítulo que trata do estudo e da aprendizagem. Um aluno assiste uma aula, realiza adequadamente as atividades dentro da escola. Conta, porém, com fatores que constituem obstáculo à aprendizagem, passividade, aula expositiva em que ao aluno cabe apenas ouvir, conteúdo nem sempre de seu interesse. Como estarão as informações que ouviu durante as aulas quando delas precisar no momento de uma prova, um exame, um vestibular? Nos primeiros dias, logo após a aula, pode ser que ainda retenha algumas delas, mas elas vão pouco a pouco fugindo da memória, porque não teve uma vivência intensa e de alta relevância. P. 36. Precisamos favorecer a chação, ajudando o cérebro a reter o que precisamos guardar, devemos caprichar ao máximo durante a exposição ao estímulo importante e na fase de decaimento da memória, primeiras horas e primeiros dias, sinalizando ao cérebro que aquilo merece destaque e assim ajudando-o na organização. P. 37. Se depois da aula, ele imediatamente retomou o que o professor disse, se passada uma semana, fez novamente esforço para recordar o que se deu durante a aula, se nas proximidades da prova, outra vez, indicar para seu cérebro que a chação é importante, provavelmente a aprendizagem vai se concretizar, as informações necessárias estão memorizadas. Uma interação precoce, acompanhada de outros estímulos, como exemplo, leitura de textos que tratam do assunto estudado, anotação, recordação de um fato que ocorreu durante a aula, tudo isso aciona o cérebro, mantém vivas as informações recolhidas. Estudo apenas de véspera, em geral, produz efeitos desastrosos, sobretudo porque feito sob tensão, dificuldade de selecionar o que é mais relevante, distância do primeiro contato com o que é objeto da aprendizagem, etc. Talvez, possa até levar o estudante a alcançar algum resultado em uma prova ou exame, mas será insuficiente para a aprendizagem a longo prazo. Teles, 2016, p. 37 e fim 38, arma ainda que nosso cérebro aprecia estímulos intensos, repetidos, relevantes, condizentes com seus interesses, emocionalmente interessantes e que destoam do contexto em que foram apresentados, ou seja, que são esquisitos. Agora, retomemos o tema do estudo. Ele é fruto da experiência direta ou indireta. É direta a experiência da qual o indivíduo participa. Indireta, se o exame é feito pela observação de UMs, mapas, leitura de relatórios, fotogramas, participação em conferências, congressos, colóquios, conversas. É relevante no estudo a atitude de análise, reação, avaliação e aplicação dos conteúdos aprendidos. O rendimento nos estudos parece estar ligado a certa organização, assiduidade, adequação do ambiente, utilização de técnicas de leitura, mas sobretudo a aprendizagem da leitura retida, crítica. Antes de tudo, é preciso ter motivação para o estudo. Indivíduos desmotivados para aprender, por exemplo, uma língua qualquer dificilmente chegarão a falar e a escrever nessa língua. E a motivação relaciona-se com interesses internos ao indivíduo, independendo de estímulos externos. Se ela existe, a influência externa positiva pode favorecê-la. No entanto, a um indivíduo motivado dificilmente influências externas, ainda que negativas, o demoverão de buscar atingir seu objetivo.
Portanto, cabe ao estudante motivar-se interiormente antes de pôr-se a estudar qualquer assunto. Não se confundem, pois, motivação, que é interna, com estímulo, que é externo. Uma pessoa movida apenas por estímulo pode vir a desistir de uma ação assim que o estímulo cessar. Em segundo lugar, a organização do estudo é fundamental. Estabelecer um cronograma de estudos, reservando determinadas horas do dia para o estudo e a revisão de uma matéria, é passo relevante para a prática do estudo eficaz. Ao realizar um cronograma de estudos, evidentemente não se reservam as piores horas do dia para tal. Quem empurra o estudo para o M do dia, quando se está muito cansado, ou é indefinidamente a hora de se colocar à mesa para dar início ao estudo, talvez não esteja suficientemente motivado para estudar e, consequentemente, o grau de aproveitamento será quase nulo. Além disso, há pessoas que se dizem sem tempo para estudar. É possível encontrar tempo, se somos organizados, se estabelecemos horário para iniciar e concluir determinadas tarefas. É possível encontrar tempo, economizando-o nas situações mais diversas do dia. Podem-se abreviar determinadas ações, determinadas conversas, selecionando melhor a leitura de jornais, revistas e livros. Suponhamos o seguinte cronograma de estudos: domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado. Das às horas, estudo de língua portuguesa. Das às horas, estudo de psicologia. Das a... Isto não é suficiente se o estudante não dispuser de material de consulta e pesquisa, dicionários, enciclopédias, livros especializados, livros-textos. Textos da internet também constituem objeto de consulta, todavia, exigem preocupação com a qualidade da informação. São muitos, por exemplo, os artigos científicos que são veiculados nos mais variados sites. É ideal uma seleção rigorosa de tais textos. Além disso, um ambiente favorável ao estudo é sempre arejado, de temperatura amena, confortável. Os tempos modernos contam com um estímulo negativo que dificulta o estudo e a aprendizagem, o celular ligado, as constantes distrações para responder a mensagens, etc. Se o estudioso se habitua a examinar rapidamente seu material de leitura, é provável que eliminará muito desperdício com leituras injustificáveis. Esse exame compreende a análise do título e subtítulo de uma obra. O assunto interessa à pesquisa que está sendo realizada. O título é excessivamente amplo. Há adjetivos restringindo a abordagem do texto. Outras informações também podem ser objeto de rápida verificação, como tabelas, quadros, sumários, prefácio, introdução, orelhas, quarta capa. Quem é o autor? A atualidade e interesse nas informações que difunde. O passo seguinte é relacionar o tema a ser estudado com outros. O livro que tem em mão oferece algum subsídio temático. Contribui para os objetivos traçados para seus estudos ou pesquisa. Se o leitor já realizou um plano de ideias do texto que vai desenvolver, então poderá verificar a que tópico de seu plano o livro oferece alguma contribuição. O rendimento da leitura pode ser ampliado se o estudioso tem um objetivo definido, bem como se estabeleceu um tempo para o estudo que tem em vista. O estudo depende ainda de técnicas de anotação, de esquematização de um texto, da transformação do texto em um roteiro, da realização de resumos, do chamamento das ideias relevantes. Os manuais que tratam do estudo, como o de Madalena Del Valle Gomide, 1988, p. 36, recomendam que o estudioso busque informações não só em enciclopédias, dicionários e livros especializados, mas também em revistas, jornais, aulas, seminários, arquivos, catálogos, bibliografias. Hoje, pode valer-se de inúmeros periódicos eletrônicos. 2. Anotação. Dê-se a anotação como processo de seleção de informações para posterior utilização. Varia o estilo de anotação, conforme as características da pessoa. Se nela prevalece a parte direita do cérebro, ela dará preferência a imagens e ao espaço, a sínteses, a percepção global. Disse que o cérebro direito é analógico, dominado pela intuição criadora, pela imaginação e emoção. É visual e sensível às semelhanças. As anotações de uma pessoa cujo hemisfério direito de seu cérebro prevalece em seu dia a dia serão preferencialmente em forma de gráfico, desenho, esquema, esboços, mapas, quadro sinóptico, tabelas, quadros, ou seja, se funciona prevalentemente seu lado direito, a pessoa fará representações visuais das informações para memorizar e compreender. O hemisfério esquerdo do cérebro, por sua vez, é o que comanda a linguagem, a fala. Estamos aqui no domínio da análise, da lógica, do raciocínio, do tratamento linear, do tempo. Para a compreensão das informações, a pessoa se dedica ao exame dos pormenores, de sua sequência. Nesse caso, a preferência nas anotações é por palavras, resumos. Os dois hemisférios representam maneiras diferentes de aprender o mundo. Todavia, se o cérebro funciona predominantemente com base em um modo, isso não significa que a pessoa não possa fazer funcionar o outro. Chevalier, 2005, p. 19, Arma. Temos à nossa disposição duas formas diferentes e complementares de tratar a informação: um tratamento linear analítico, que administra as palavras, um tratamento global, espacial, que administra as imagens. Em toda ação bem-sucedida, os dois cérebros precisam colaborar. Ambos são indispensáveis para pensar eficazmente. É sua complementaridade que permite ao homem utilizar todas as suas faculdades e adaptar-se. As notas recolhidas constituirão embasamento para a redação de qualquer trabalho acadêmico, dissertação de mestrado, tese de doutorado, monografias, TCC. Alguns cuidados elementares, se excessivamente sintéticas, podem dificultar seu aproveitamento, são acompanhadas dos elementos identificadores da fonte, nome do autor, título da obra, local, editora, ano, página. As anotações podem ser de palestras, aulas, consultas bibliográficas. Para as anotações recolhidas de textos escritos, Chevalier, 2005, p. 109s, recomenda um itinerário de 8 etapas para a leitura aprofundada.
Leitura de sobrevoo. Para a obtenção de uma visão geral de um capítulo, de um artigo científico, de um livro, observam-se: título das seções, ilustrações, palavras destacadas, itálico, bullet. Enunciação de expectativa por meio de questionamento. Esse comportamento contribui para a criação de uma atmosfera mental ativa e para atiçar a curiosidade. Que expectativas em relação ao texto você tem? O que você deseja saber? Que informações o texto lhe poderá fornecer? Leitura total do texto, sem interrupção. Recuperação das grandes partes do texto. O que permaneceu em sua memória ao final da leitura? Reconhecimento de palavras-chave. É possível identificar nos parágrafos de um texto palavras que são fundamentais para sua compreensão. Nesse caso, utilize a sublinha para cada uma delas. Se a sublinha não for feita logo na primeira leitura, é possível verificar na segunda e terceira leitura sentidos que são mais básicos à compreensão do texto. Sublinhas feitas logo na primeira leitura tendem a ser mais caudalosas. Em vez de destacar palavras-chave, corremos o risco de sublinhar todo um parágrafo, às vezes toda uma página. Verificação dos conectores de articulação argumentativa. Mas, por quê, portanto? Evocação do conteúdo do texto. Sim, você prevalece o hemisfério esquerdo. A reformulação do texto com suas próprias palavras é ideal. Se prevalece o hemisfério direito, deslar as imagens que o texto produziu no cérebro é mais recomendado. A evocação, de uma forma ou de outra, é fundamental. É ela que permite apropriar-se do sentido do texto. Verificação, comparação, retificação. O texto correspondeu ao que esperava, ao seu questionamento inicial. O que ainda ficou obscuro? Se há pontos obscuros, podem-se consultar outros livros. Numa exposição oral, o ouvinte se preocupará com palavras-chave e com expressões que dividem o discurso. Exemplo, determinado fato pode ser analisado segundo 3 pontos fundamentais. Primeiro, segundo, terceiro, o ouvinte atento ocupa-se de anotar os 3 pontos fundamentais segundo o orador. A atenção se concentrará também nos gestos do falante e, se possível, a anotação fará referência a eles. Nesse momento, o expositor ergueu o braço e indicou. Nesse momento, o expositor sorriu. Ao ouvinte cabe participar ativamente na constituição do sentido do texto exposto. Registrem-se também dúvidas e respostas surgidas durante o evento, conferência, aula, palestra. As anotações de textos escritos, como livros e artigos de periódicos, quando feitas depois da segunda ou terceira leitura completa do texto e após sublinha das ideias principais, podem levar a melhores resultados. Apontamentos rigorosos, claros, completos evitam a perda de tempo futuro na busca de livros em bibliotecas, ou emprestados de terceiros, mesmo quando estejam próximos. Apontamentos rigorosos compreendem citações diretas e indiretas, sempre retomando o texto depois de feita a anotação, para verificar se não faltou nada, se não foi omitida alguma palavra, e rigor na transcrição dos elementos da fonte, nome do autor, observando o acento, letras dobradas, títulos e subtítulo da obra, tradutor, edição, local, editora, ano, página. Se a consulta for a um texto da internet, são fundamentais o endereço eletrônico e a data da consulta. As notas podem ser de 3 tipos: corridas, esquemáticas ou em forma de resumo. As primeiras registram palavras-chave que serão transformadas em texto futuramente. As esquemáticas ordenam hierarquicamente as partes principais do conteúdo de uma comunicação. O resumo sintetiza informações colhidas em livros ou exposições orais. Para Chevalier, 2005, p. 127, as anotações podem ser estruturadas, tem a forma de um sumário, ela hierarquiza as ideias. Nesse caso, transforma-se o conteúdo de um parágrafo em um título de uma seção. Um título. 1.1 Ideia complementar. 1.2 Ideia complementar. 2 Título. 2.1 Ideia complementar. 2.2 Ideia complementar. Anotações em árvore, ou esquemáticas. Nesse caso, temos, os títulos 1 e 2 compreendem a ideia primária, principal. Ou resumo, como já dissemos, pessoas comandadas pelo hemisfério esquerdo de seu cérebro sentem-se mais à vontade para a realização de resumos. No resumo, observar-se a ordem de apresentação do conteúdo do texto, salientando sentidos principais e secundários. Palavras-chave, nesse caso, vale-se de um quadro em que se anotam as palavras-chave dos parágrafos. Palavra-chave 1. Palavra-chave 2. Palavra-chave 3. Parágrafo 1. Parágrafo 2. Parágrafo 3. Esquema heurístico, com base em uma palavra identificadora do tema do texto, desenham-se ramificações. Temos algo como: para Chevalier, 2005, p. 145, a memória é exigente, ela precisa de várias revisões. Já a partir do dia seguinte, são esquecidas 80% das informações recebidas no dia anterior. Daí a necessidade de rememorações frequentes, algumas horas depois de recebida uma informação, se desejamos retê-la, é preciso reavivá-la. Mas algumas rememorações serão necessárias, como a do dia seguinte, uma semana depois, etc., para que nossa memória registre a informação de forma duradoura.